Bruno chegando. Oi, gente, como vocês estão? Espero que bem. Bem-vindos a mais um episódio do Surte Comigo, o nosso podcast onde a gente surta juntos e fala sobre coisas aleatórias e quase que nunca relevantes. Mentira, muitas coisas são relevantes aqui. Mas enfim, mais um episódio do Surte Comigo. Vamos falar sobre coisas. Ai, gente, se bem que hoje é um episódio que não vai agregar em nada, mas mesmo assim vamos tá hablando. Hoje nós vamos falar sobre poderes. Ai, gente, ai, assim, eu vi um vídeo no Instagram de uma menina que ela tava falando sobre poderes e tal. Eu falei, cara, esse seria um ótimo tema para trazer no podcast, porque é um tema bem doidinho e, enfim, aqui eu tenho uma liberdade maior para falar sobre isso. Gente, peço desculpas pelos barulhos externos, tá? Mas aqui é assim. Enfim, se você é criança, provavelmente. Aliás, se você já foi criança, provavelmente, talvez até adulto, você já tem imaginado tendo algum tipo de poder, né? Eu já imaginei com certeza já tendo vários tipos de poderes. E eu brincava, inclusive, quando eu era criança, de fingir que eu tinha poder com uns amigos que eu tinha na infância. Ai, gente, era um bafo, era super legal brincar sobre poderes, a gente criava altas narrativas e tal. Aí hoje eu quero falar um pouco sobre poderes, assim, ai, é um assunto super, enfim, doidinho, mas acho que vai ser bem divertido, porque eu quero comentar um pouco sobre os prós e contras de você ter poderes pra gente argumentar sobre. Quero saber o que que você acha, quero saber a sua opinião, ver se você concorda comigo, se você discorda ou se tem pontos a agregar, tá bom? Então você faz esse episódio comigo enquanto você vai pensando aí a respeito dos poderes. Fechou? Então vamos começar. Eu fiz uma lista com alguns poderes aqui que acho que são poderes mais tradicionais ou mais conhecidos, assim, posso colocar dessa forma. Poderes que com certeza você já deve ter imaginado tendo algum desses poderes dessa lista. Eu quero começar comentando a respeito de super força. Gente, assim, eu acho que super força é um poder muito útil, né, no dia a dia. Porém, eu sempre penso nas implicações, né, negativas que poderiam acarretar você ter uma super força. Vamos falar sobre os prós primeiro. Vamos lá, super força. Você poderia levantar coisas muito pesadas, né? De repente levantar um cimento. Você ia poder trabalhar em construções, você ia receber um bom dinheiro, né? Erguendo, sei lá, centenas de blocos. Ia poder abrir frascos de, sei lá, de azeitona. Inclusive, gente, eu comprei um frasco de azeitona, porque eu tava com muita vontade de comer. Gente, mas esse frasco ficou semanas aqui, ficou semanas, semanas, porque eu não consegui abrir, vocês acreditam? Eu morrendo de vontade, eu fui seco pra comer, não consegui abrir. Ai, gente, fiquei muito triste. Mas enfim, né, se eu tivesse super força eu ia conseguir abrir. Mas aí, né, enfim, os prós é você conseguir fazer coisas, né, que exijam muitas coisas, muitas, né, muita força física. Mas vamos lá. Vamos pensar nos contras de você ter superpoderes. Por exemplo, eu tenho o poder de super força. Eu ia poder controlar a minha super força. Eu ia poder dosar ela. Eu ia precisar. Assim, eu penso que se você tem poderes, né? Você precisaria de um autocontrole muito grande, né? Provavelmente, se a gente tivesse poderes, eles estariam diretamente ligados às nossas emoções, não é? Assim, muitas das nossas habilidades podem ser ligadas às nossas emoções, né? Por exemplo, artistas, né, pintores, assim, eles muito, né, criam obras baseadas nos sentimentos, às vezes, assim, né? Podem criar, nem sempre, mas pode acontecer que sim. Cantores também, né, enfim, criam músicas, assim, levando em consideração sentimento, não necessariamente sentimentos que eles estão sentindo agora, no momento da escrita, mas enfim, né, vocês entenderam. Então eu penso, eu ia conseguir dosar a minha força ou não? Porque vai que, sei lá, eu não consigo dosar a minha força, aí eu vou cumprimentar uma pessoa com um aperto de mão, eu quebro a mão da pessoa sem querer. Gente, isso é uma coisa real ou sei lá, é, você vai abrir o pote de vidro, como eu falei, só que você acaba quebrando o vidro. Você vai fechar a janela, você quebra a janela, quebra a porta, porque você não consegue dosar a sua força. Então eu penso nos prós e contras. Então eu teria muito medo de ter
super força, eu não conseguir controlar ela e acabar machucando alguém, né? Então é uma coisa que tem que ver. Tem que tá vendo, porque você ia causar. Eu já quebro muita coisa, né? Quando eu tô com raiva, eu acabo quebrando muita coisa sem querer. Não só quando eu tô com raiva, né? Porque eu sou uma pessoa muito desastrada, então eu quebro tudo, né? Agora tendo poder, tendo poder de super força, gata. Você ia, sei lá, dar um murrão em alguém, você ia quebrar as paredes, então, enfim. É um poder super útil, mas eu não acho um dos poderes mais legais. E, enfim, acho que teria muitos contras. Mas claro, isso se você não conseguisse controlar, né? Mas apesar de que eu acho que mesmo se você pudesse controlar, né, num momento seu de descontrole que seja, você poderia causar um estrago. Então, fico pensando nisso. Tem um poder que é um clássico, que acho que todo mundo já se imaginou, que é o ter o poder de voar. Assim, voar é muito legal, né? Porque primeiro que você ia poder economizar muito tempo de viagem, né? Não ia pegar trânsito, não ia. Você ia poder, sei lá, cair uma coisa no seu telhado, você ia poder voar e pegar. Só que vamos lá. Vamos às implicações de voar. Listei aqui os benefícios, né? Vamos nos contras. Vamos supor, para voar, eu ia precisar de uma concentração muito grande. Por exemplo, eu imagino que voar seria quase que equivalente a correr. A gente não precisa de um esforço mental para correr, né? Você só mexe as pernas, você não precisa de um esforço mental muito grande. Aí eu fico pensando, para voar, eu ia precisar de uma concentração muito grande, porque se eu vacilasse na minha concentração, teria perigo de eu cair. Então, eu fico pensando, se exigisse uma concentração muito grande, eu ficaria com medo, sabe? De levantar voo, porque eu sempre acho que se eu tivesse poder de voar, eu ia pular de um prédio, aí o poder não ia funcionar, eu ia acabar caindo e morrendo, né? Porque, sei lá, não ia ser uma coisa tão. Aqueles, né? Que pesa. Mas assim, eu fico pensando também, eu ia poder. Eu ia precisar de uma autorização legal pra voar. Porque, por exemplo, as aeronaves, aviões precisam de permissão pra voar, né? Helicópteros. Tudo precisa de permissão pra voar, assim, né? Meios de transporte, assim, tudo precisa de autorização pra voar. Porque existe risco de colisão, né? Enfim, uma série de coisas. Apesar de que eu fico pensando, gente, como uma pessoa tem capacidade de colidir um avião com outro em pleno céu? Mas enfim, o céu é gigante, mas. Enfim. Eu acho que deve ter uma rota, assim, pré-estabelecida que todos os aviões devem seguir. Né? Não a mesma rota, mas várias rotas iguais, assim. Enfim, né? Eu ia precisar de uma autorização, sei lá, das autoridades para levantar voo. Ou eu ia poder usar o meu direito de ir e vir, igual eu uso o direito de ir e vir para andar por aí. Eu sair voando por aí seria o equivalente a andar por aí, já que eu não estou utilizando o meio de transporte, sou apenas eu voando. Gera-se esse questionamento, né? Se eu ia precisar ou não. Não sei se eu ia. Enfim, né? Ai, voar é muito legal, mas eu não sei se é o poder que. Enfim, eu queria ter, né? Porque não acho. Acho legal, mas não acho um poder tipo uau, acho o poder mais básico. E é claro que tem o poder de ficar invisível, né? Ficar invisível é muito legal, né? Às vezes, sei lá, você quer sair, não quer que ninguém te veja. Sei lá, você quer passar por um lugar, passar por alguém. Então seria bem legal. Só que eu penso, se eu ficasse invisível, as roupas que eu utilizo ficariam invisíveis? Eu acho que não. Então eu teria que ficar pelado pra ficar invisível. Mesmo que ninguém me visse, eu ia ficar muito desconfortável. E na minha cabeça, penso de novo, exigiria uma concentração muito grande eu ficar. Porque, se eu não me engano, tem uma mulher no Quarteto Fantástico e para ela ficar invisível, ela tinha que prender a respiração, não é? Eu não sei, eu nunca assisti o filme, mas eu acho que é mais ou menos assim. Eu fico pensando, eu teria que prender a respiração, ou eu teria que me concentrar bastante, porque a minha cara, eu não consegui mais ficar invisível no meio da rua e eu tá pelado e todo mundo me vê. Então, né, tem isso aí também. Ai, gente, eu sempre, pior que eu já imaginei, eu tendo poderes de ficar invisível e sabotando tantas pessoas. Ai, gente, pessoas que eu não gostava, sabe? Sei lá, dar um socão nela. Aí, enfim, ela não sabia de onde veio esse soco. Quem nunca, né, gente? Ai, com certeza as pessoas iam usar esses poderes pro mal, né? Então, é isso. Ter poderes é uma coisa muito perigosa. Assim, eu fico falando, eu não ia ser do vilão se eu tivesse poder, mas, né, quem garante? Enfim, né? Ai, por isso que nós estamos indo pra um lado mais lúdico da coisa. Mas enfim, você gostaria de ter poder de invisibilidade? Acho que é um dos poderes mais legais.
né? Eu penso assim, é muito legal, né? Você poderia sair invisível sem ninguém te ver, né? Mas aí eu fico pensando, se você vai na padaria, você ia ter que ficar visível pra falar com o atendente, né? A menos que você só queira sair de casa e sair, né? Sair pra dar uma volta e ninguém te atrapalhar, né? Aí tudo bem. Mas enfim, tem essas implicações também. Agora, um poder que eu acho muito legal é de você parar o tempo. Gente, parar o tempo é muito legal, meu Deus. Só que eu vi um vídeo de uma menina no Instagram que ela tava falando que se você parasse o tempo, meio que ia acontecer muitas confusões físicas e biológicas, assim, no tempo, no espaço-tempo, barra clima, e acontecer uns babados assim. Primeiro que ela disse que o oxigênio ele ia paralisar também, então meio que você não ia conseguir se mexer, porque o oxigênio estaria paralisado. Não sei se foi isso que ela quis dizer, mas foi uma vibe meio assim, entendeu? Mas vamos supor que isso não aconteça, né? Porque estamos indo pro lado mais lúdico da coisa. Vamos supor que isso não aconteça e que, né, você possa parar o tempo normal. Gente, parar o tempo ia ser muito legal, porque vamos supor que você tem que acordar às 5 horas da manhã para ir trabalhar. O seu despertador toca às 5 horas da manhã, aí você para o tempo e dorme o quanto você quiser. Depois que você dormiu, você volta ao tempo normal, né? Você faz o tempo correr novamente e ainda é 5 horas da manhã, você dormiu tempo pra caramba, teve tempo pra fazer um monte de coisa, né? Aí você parou o tempo, fez as suas coisas, depois você disparou o tempo, despausou o tempo e seguiu sua vida. Gente, ia ser maravilhoso. Você nunca mais ia se atrasar, você ia ter tempo pra fazer tanta coisa. Sei lá, hoje é domingo, vou arrumar a casa. Você acorda 8 horas da manhã, dorme por mais umas 7 horas. Aí você acorda ainda é 8 horas da manhã. Aí você vai arrumar a casa, termina de arrumar a casa, faz tudo que você tem que fazer de obrigação. Aí ainda é 8 horas da manhã. Aí você despausa e fica de boa. Gente, é maravilhoso. Só que eu fico pensando, tá, o tempo parou, mas eu não parei. Então significa que toda a humanidade não está envelhecendo, porém eu estou envelhecendo porque eu não parei com o tempo. Ou pelo fato do tempo ter parado, eu não estou envelhecendo mesmo eu não tendo parado com o tempo. Fico pensando nisso. Ou também eu gero essa implicação, vamos supor, você tem o poder de parar o tempo, mas assim que você para o tempo, você envelhece 2 vezes mais rápido. Você ia querer essa condição? Você ia aceitar essa condição? Eu não sei, né? Ou sei lá, você envelhece 3 vezes mais rápido. Aí ninguém tá envelhecendo no mundo, só você, porque o tempo tá parado e você está se movendo, ou seja, você está envelhecendo. Então penso nesse pró também, né? Tem prós e contras. Penso nesses contras, né? Enfim, penso nisso. Se não fosse o caso, se eu não envelhecesse porque o tempo está parado, aí tudo bem, né? Mas se eu parasse o tempo e eu continuasse envelhecendo, seria apesar de que, né, você parou o tempo por algumas horas, né? Quanto, quanto pode impactar na sua vida você envelhecer algumas horas? Então, é isso. Ah, mas parar o tempo você poderia fazer tanta coisa. Menina, meu Deus, gente. Sabe, você ia poder parar o tempo, você, sei lá, você perdeu o ônibus, pode parar o tempo, entrar no ônibus, e aí você não perdeu mais o ônibus, né? Ou então você pode parar o tempo, entrar no ônibus sem pagar, tirar uma pessoa do banco, colocar a pessoa fora do ônibus e sentar. Ai, aqueles, né, que já cria várias vertentes. Mas, gente, parar o tempo ia ser muito legal. Meu Deus, você ia ter tempo pra tanta coisa. Eu acho que é um dos poderes mais úteis e eficazes, claro, se não gerasse essas implicações que eu citei. Então, parar o tempo, tipo, é top. Acho que se eu pudesse escolher, eu ia escolher parar o tempo, né? Se não tivesse esses contras, com certeza seria o poder top 1. E olha que eu tô trazendo essa reflexão super útil, né? Eu tô trazendo para um contexto do nosso dia a dia. Eu não tô nem levando em consideração, né, batalhas de poderes contra poderes, né? Porque, enfim, eu acho que o poder de tempo teria uma grande vantagem, né? Mas depende também da força do inimigo, né? Vamos supor, se uma pessoa tem super força, bem difícil que você consiga causar um dano nela, mesmo que o tempo pare. Enfim, não sei, mas eu tô trazendo pro contexto do dia a dia porque é mais divertido assim. O próximo poder que eu listei aqui é você ter a capacidade de se tornar qualquer tipo de animal ou humano, uma coisa meio metamorfa. É metamorfo que fala? Não sei. Mas, por exemplo,
Gente, você poderia virar qualquer pessoa. Nossa, sei lá, vamos supor que seu ex terminou com você e tá namorando uma outra pessoa, mas você ainda gosta dele. Aí você vira a pessoa com quem ele tá namorando só pra ficar com ele. Ai, que horror. Na verdade, isso seria bem errado. Então, não faça isso. Mas sei lá, você poderia, né? Não sei. Ai, virar uma outra pessoa. Mas isso seria. Ai, gente, mas isso de virar qualquer pessoa implica muito em coisas de má índole, né? Eu não sei, coisas boas que você poderia aplicar. Ah, sei lá, você poderia. Vamos supor que você conhece uma pessoa que queria muito conhecer um ídolo, aí você se transforma no ídolo, né? Mas aí eu fico pensando, não seria tão genuíno assim, né? Porque você não é o ídolo que a pessoa quer conhecer, você só é o ídolo transformado. Então não sei se teria tanto impacto, né? Apesar de que para algumas pessoas nem faz diferença, né? Ah, elas só querem geralmente tirar uma foto, assim. Então não sei até que ponto seria uma coisa ruim. Mas eu tenho certeza que muita gente ia usar isso pro mal, pra fazer fraude, pra enganar outras pessoas e praticar estelionato e. Ai, muitas coisas ruins, tenho certeza. Então seria uma coisa muito perigosa. Agora, virar qualquer animal, não sei até que ponto isso seria útil. Ai, não sei que tipo de animal você ia querer virar, sabe? De repente um gato, né, pra sair andando pelos telhados, assim. De repente um pássaro, se você sempre quis voar, né? Uma cobra. Cobra, não sei, né? Mas sei lá, virar um bicho legal. Enfim, não sei. Virar um animal, assim, não sei se seria tão legal. Não sei se me empolgaria muito, mas enfim, né? Virar qualquer pessoa acho que seria mais interessante. Né? De repente você pode virar uma pessoa que você odeia, cometer um crime e ela ser acusada injustamente. Aqueles, né? Ai, gente, não sei, mas enfim, virar uma pessoa, qualquer tipo de pessoa é um poder legal, mas eu não sei se me apetece muito. E tem aqueles poderes que são muito mais clássicos, que a gente vê de forma mais recorrente. Tipo o poder de fogo, água, poder elétrico e gelo. Gente, vamos combinar? Poder de fogo é um dos piores poderes que existem. É muito ruim você ter poder de fogo, sabe? Sei lá. Só é útil, né? Você vai acender uma fogueira, acender uma churrasqueira, né? Você tá sem gás em casa. Né? Só é útil pra isso, mas sabe? Apesar de que estamos falando de coisas aplicadas no dia a dia e tudo que eu falei aqui pode ser bem útil dependendo do contexto, mas ter poder de fogo não é tão divertido assim. Sabe? Sei lá, você também se perdeu numa mata, você pode usar o fogo pra iluminar o local, né? Aí você poderia apagar incêndios também, poderia trabalhar como bombeiro, né? Se você tem poder de às vezes, assim, se você tem poder de controlar o fogo, né? Às vezes você não tem poder de controlar, só de gerar o fogo. Aí, né, seria menos legal. Agora, se você tem poder de controlar o fogo, seria mais útil. Você poderia controlar incêndios, né? Então, tem. Mas acho que, ai, gente, poder de fogo é um dos mais sem graças que existem. Gente, agora, controlar, manipular a água, eu acho que seria muito mais legal. Vamos supor que você tá na praia, você pode controlar o oceano inteiro, né? O mar inteiro. Assim, não sei se seria possível, né? Eu acho que exigiria uma concentração muito grande, um controle muito grande. Mas eu acho que poder de água, de você poder manipular a água, acho que seria um dos melhores poderes do mundo. Você seria muito forte, né? E outra que você poderia, dependendo, se você pudesse controlar a água, gerar água, criar água. Não sei como você faria isso, né? Mas de repente, se fosse água doce, você poderia acabar com a sede no mundo, né? Tá aí também é outra coisa, acabar com a sede no mundo, alimentar maquinário que funciona à base de água. Então, né, você poderia regar plantações e plantações também poderia acabar com incêndios. Então, poder de água é muito legal, muito útil. E acho que é um dos mais, enfim, mais bafos, assim, gente. Imagina você ter o poder de água, você ser um vilão que controla a água, aí você não tem controle dos seus poderes e acaba causando um caos e gerando tsunamis e destruindo tudo. Ia ser um poder bafo, né? Então, gosto do poder de água. Tem o poder elétrico. Eu acho que o poder elétrico ele é bem útil no dia a dia, né? Se você ficar sem energia. Gente, acho que você nunca mais ia precisar pagar a conta de luz na sua vida. Nunca mais ia precisar pagar a conta de luz, ia poder recarregar baterias de computador, de celular. Mas também é só isso também, né? Mas por que você ia querer ter poder elétrico pra usar além dessas coisas, né? Não tem mais necessidade. Não tem mais utilidade. De repente você pode trabalhar num circo, né? Ou fazer um show de eletricidade, fazer um show de fogos, assim, elétricos. Né? Mas no geral,
seria mais aplicado para essas coisas do dia a dia, tipo, né? Consertar uma lâmpada, consertar um rádio que queimou. Então acho que seria bem útil. Acho que é um poder que, enfim, se eu tivesse eu não ia reclamar, porque poderia ser aplicado bem no meu dia a dia. E poder de gelo? Será que é útil poder de gelo? Gente, poder de gelo também é tão sem graça, né? Sei lá. Ai, poder de gelo você só é útil se alguém precisar de um drink gelado. Ai, tem um gelo aqui, um refrigerante gelado, uma cerveja, né? Apesar de que se tivesse muito calor você poderia criar um parque de gelo, ou sei lá, vender blocos de gelo, né? Igual aquele que o povo compra saco de gelo. Então, acho que, enfim, né? Teria seus prós e contras, mas sei lá, não sei se seria muito útil, né? Você poderia, sei lá, fazer sorvete, mas no geral é isso, não teria muita coisa pra você fazer de divertida. Eu acho que é um dos poderes menos úteis no dia a dia. Não sei. Apesar de que eu acho que se você tivesse poder de gelo, você nunca mais ia sentir frio. Penso eu, né? Talvez você nunca mais sentisse frio, seria bom também, né? De repente, ai, sei lá, gente, não sei se é um poder muito legal assim. Ter poder de telecinese, de você levantar coisas com a mente. Gente, esse sempre foi um dos poderes mais legais. Eu sempre quis ter telecinese. Já pensou você levantando as coisas? Você tá deitado no sofá, você pega o controle com a mente e leva até você ou qualquer outra coisa. Acho que você poderia voar também, né? Você poderia fazer um monte de coisa, você poderia levantar várias coisas. Mas eu fico pensando, se você tivesse poder de telecinese, você ia poder levantar coisas muito mais pesadas do que você normalmente levantaria. Ai, cachorro latindo. Você poderia levantar coisas que são mais pesadas do que as coisas que você normalmente levantaria com o braço. Vamos supor, você consegue levantar 20 quilos, um exemplo, né? Aí você conseguiria levantar só 20 quilos com a telecinese ou você conseguiria levantar mais? Fico pensando nisso. Aí implica em outras coisas. Você conseguiria ler mentes, né? O que seria uma coisa assim, porque dependendo se você não conseguisse controlar, igual a Jean Grey. Tem um episódio lá que ela começa a ler a mente de todo mundo, a mente dela fica toda doida e ela fica maluca. Então, né, eu não sei se eu ia querer ler mentes. Gente, ler mente é uma coisa bem complicada. Porque você ia saber o que as pessoas pensam. E talvez você não gostasse de saber, né? Talvez uma pessoa que você gosta muito pense uma coisa ruim sobre você. Você ia ficar chateado, né? Então, nossa, você saber o tempo todo que as pessoas pensam. E elas pensando ruim de você e você tendo que sorrir pra elas. Nossa, ia ser bem complicado. Acho que não é um poder que eu ia querer ter, ler mentes assim. Assim, você teria muitas vantagens sobre os outros, mas não sei até que ponto seria saudável. Seria bem problemático, bem. Enfim, ia te dar muitos gatilhos, então. Não queira ter poder de elementos, apenas ter telecinese. Super inteligência, eu acho que seria um poder muito útil, né? Assim, aplicando no contexto da realidade que vivemos. Ter poder de superinteligência seria muito útil e muito legal. Nossa, você poder criar várias coisas, estudar nos melhores lugares e trabalhar em empresas revolucionárias e progressistas e criar coisas incríveis. Só que eu fico pensando, dizem que se você usasse 100% do seu cérebro, não sei se é verdade, tá? Você sofreria com enxaquecas constantes, dores de cabeça e, enfim, teria vários outros problemas mentais. Não sei se isso é verdade, mas vamos supor que não acontecesse. Você poderia tirar muita vantagem. Nossa, ser super inteligente, cara. Ia dar brecha pra você descobrir muitas coisas e descobrir curas de várias doenças e sanar respostas da humanidade. Assim, não é um poder tão divertido, né? Mas é um poder bem transformador, né? Bem revolucionário, assim. Que faria bastante mudanças no mundo, mudanças importantes, né? Assim, né? Se caísse nas mãos certas, né? Se poder estivesse na mente certa, com certeza muita coisa boa poderia sair dessa pessoa, né? Então, seria legal. Não seria divertido, mas seria bem importante socialmente. Assim como o poder de cura. Já imaginou se você tivesse o poder de curar as pessoas? Esse é um poder que acho que ninguém fala muito, né? Mas curar as pessoas, mas aí você ia desbancar os médicos, né? Nunca mais ia existir médico. Aí muitas pessoas, apesar de que eu não sei se você ia conseguir curar todas as pessoas do mundo, né? Acho que não. Enfim, se eu tivesse poder de cura, eu ia tentar curar o máximo de pessoas possível, né?
Assim, ai, gente, ai, desbancar os médicos. Sempre vai ter gente doente. Então, por mais que, né, eu tentasse curar o máximo de pessoas possível, não ia conseguir curar todo mundo o tempo todo, né? Então, enfim, né, como se fosse faltar pessoas doentes para os médicos atenderem, né? Mas, por exemplo, curar doenças incuráveis. Então, acho que seria um poder também bastante revolucionário e que traria muitas mudanças positivas, né? Enfim, tem umas implicações de, né, alto índice de população e tal, mas isso aí é outra coisa, né, gente? A gente acharia formas de lidar com isso, né? Mas um mundo sem doença, um mundo de cura, assim, ai, seria bem legal e importante, né, para as pessoas que, enfim, ai, tópico sensível, né, gente? Um poder que muita gente fala também é super velocidade, né? Você gostar de ter super velocidade? Assim, não sei. É bem útil também, né? Você chega nos lugares com muita antecedência e tal, mas enfim, né? Dizem que se você for muito rápido, você consegue atravessar paredes e voltar no tempo, uma coisa bem doida assim, né? Não sei até que ponto, não sei como isso funcionaria. Mas, né, você não ia chegar atrasado nos lugares, ia poder fugir de situações comprometedoras e outro poder que as pessoas usariam pro mal. Imagina, gente, ter, vamos supor, um serial killer. Ai, meu Deus. Um serial killer que tem super velocidade. Gente, ele ia matar milhões e milhões de pessoas. Então, ainda bem que não existe esse negócio de superpoder, né? Porque, enfim, pra chance disso dar merda, menina, é um, dois. Apesar de que eu sei que se existisse super vilões, existiriam superpoderes dispostos a lutar contra eles, né? Mas eu não sei até que ponto a gente poderia confiar, né? Porque ser humano é complicado. Então, super velocidade é isso, né? Chegar cedo nos lugares e fugir de situações. Nada mais a acrescentar. E se você tivesse o poder da tempestade, de fazer chuva, de. Gente, se eu tivesse o poder da tempestade, eu ia deixar o tempo, o tempo 24 horas por dia nublado. Não chuvoso, não frio, né? Porque, enfim, existem muitas pessoas que estão em situação de rua, então, né, gerar chuva o tempo todo seria muita crueldade. Mas eu ia deixar o tempo, né, bastante nublado, pelo menos onde eu moro, né? Eu ia deixar bem nublado. Não frio, mas bem nublado, sem sol, sem chuva. De repente uma garoa fina, assim, uma vez ou outra, porque é importante. Mas clima sempre nublado, sempre assim, né, com cara de chuva, um vento gostoso, mas sem chuva, gente. Sem chuva, sem catástrofes climáticas. Então, é isso, né? Ai, de repente você quer ir pra praia, você faz um sol, né? Então, ai, não tem muita coisa o que acrescentar, né? Também poderia combater incêndios com chuvas, né? Combater secas, mas é isso. Não ia muito além dessas coisas que eu falei, então não sei. Mas a gente tira proveito de todo e qualquer tipo de poder. Tem o clássico poder também de você ter poderes elásticos, né? De você poder esticar seu corpo, que também seria útil para algumas coisas, né? Esquecer o controle do lado da televisão. Você esticou o braço e pegou. Você quer alcançar um copo, quer alcançar alguma coisa, só esticar o braço e pegar, né? Você, né, cai alguma coisa embaixo da cama que você não alcança, estica o braço. Você quer parecer mais alto, estica o corpo. Fico pensando, você poderia esticar qualquer tipo de parte do seu corpo. Seria bem interessante, né? Dependendo. Ai, que horror. Mas enfim, né? Você ia poder. A gente ia poder fazer várias coisas, né? Ia poder se transformar em vários objetos também, né? Você poderia, né? Enfim, esticar seu corpo, malear o seu corpo pra se transformar em algum objeto. Apesar de que eu não sei por que você faria isso, mas enfim, né? Tem essa possibilidade também. Não sei, poderia. Ai, sei lá, virar um balanço pra alguma criança. Do nada. Mas não sei, gente, né? Elástico, né? Pode ser um poder útil pra algumas coisas, mas não sei. Não sei dizer pro que mais seria. Enfim, se você sabe, comenta aí. Eu coloquei aqui um. Não sei por que eu coloquei o poder de virar uma moeba. Gente, é de virar tipo uma geleca, assim, sabe? Gente, por que eu coloquei isso? Não sei. Ave Maria, por que você ia querer virar uma geleca? Ai, meu Deus do céu. Tá, enfim. Aí tem o último poder aqui, que é o poder de você sugar outros poderes, tipo o poder da vampira,
você sugar a força vital, sabe? Gente, esse poder é meio que uma maldição, né? Você não poder encostar em ninguém. Apesar de que, né, eu já não gosto de encostar em ninguém. Mas, sai, sei lá, já imaginou você encostar uma pessoa, a pessoa entra em coma? Aí você rouba o poder dela? Apesar de que só ia funcionar, só ia ser meio útil se você vivesse em um mundo com outras pessoas que também tivessem poderes, né? Mas assim, você ia sugar o poder delas pra quê? Só se você estivesse lutando contra elas, né? Mas no dia a dia você não ia fazer isso. Aí imaginou, aí já pensou você tá no ônibus, aí você tá no ônibus lotado, acaba se chocando com um monte de gente, acaba desmaiando todo mundo. Assim você tem que usar roupas compridas, né? Ia ter que cobrir toda a parte do seu corpo pra você não encostar em ninguém. Mas aí seria um pesadelo, você não poder ter um relacionamento íntimo com ninguém, não ia poder beijar ninguém, que a pessoa ia desmaiar, ia morrer. Então, é um poder assim que vem com, né, uma certa maldição junto. É bafo, é bafo. Cria toda uma narrativa, um drama, cria, mas não sei se é um poder que eu ia querer estar tendo. Mas enfim, gente, acho que esse foi o episódio. Ah, eu amei falar sobre os poderes, listar os poderes, as vantagens, as desvantagens. Você que já pensou em ter poder, você já pensou nessas vantagens, nesses prós, nesses contras? Já pensou em outros que eu não citei aqui, outros prós, outros contras e outros poderes? Gostaria de ter um desses poderes ou outros poderes que eu não citei aqui? Comenta aí que eu vou adorar saber, tá bom? Então acho que esse foi o episódio, gente. Adorei esse papinho. Já tinha um tempo que eu queria fazer um episódio sobre poderes, porque, enfim, acho super legal, acho super lúdico e fantasioso, eu amo. E se você gostou desse episódio, tá bom? Cogite ouvir os outros, né, caso você se interesse. Se você está ouvindo pelo YouTube, deixa o seu like, se inscreve no canal, comenta o que você tá achando. E é isso. Obrigada por ter ouvido esse episódio até aqui. Um beijo, fique aqui comigo. Eu sou o Bruno e esse é Os Surtos do Bruno ou Surtos Comigo. Beijo, tchau, gente.